E aê, tudo certo? Bem-vindo ao primeiro vídeo de 2015, gravado em 2014, Maçonaria! A maçonaria é uma organização secreta. Pera aí, já começou errado. É discreta. Discreta. A maçonaria é uma organização discreta, onde suas ações são reservadas e interessa apenas àqueles que participam dela. Ela é uma sociedade universal, onde os membros que fazem parte dela cultivam o aclassismo. O aclassismo é basicamente a junção de várias pessoas que têm o mesmo propósito em comum, só que elas se juntam voluntariamente. E os maçons têm o mesmo segmento do iluminismo, que é a liberté, igualité, fraternité. Existem no mundo aproximadamente 6 milhões de maçons espalhados pelos 5 continentes. Destes, 3,2 milhões estão nos Estados Unidos, 1,2 milhões no Reino Unido e o resto tá por aí, espalhado pelo mundo. No Brasil, existem aproximadamente 150 mil maçons e 4.700 lojas. As instituições brasileiras mais conhecidas são o GOB, Grande Oriente Brasil, que foi fundada em 1822. Data interessante essa, hein? A CMSB, Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que foi fundada em 1927, e a COMAB, Confederação Maçônica do Brasil, que foi fundada em 1973. O nome maçonaria surgiu do francês maçonnier, que significa construção, alvenaria. A palavra também vem do inglês mason ou do alemão morra, que significa cortador de pedra, ou seja, a maçonaria é uma extensão vinda dos pedreiros. Pera aí, pedreiro ou engenheiro? Engenheiro, moçada! Tá, parei. O compasso e o esquadro, que são os elementos principais da ordem, representam a precisão e a retidão. A sobreposição desses dois elementos derivam a estrela de Davi, que representa a criação e a perfeição. Já a letra G possui diversos significados, mas os principais e mais importantes deles são a referência à geometria e também a crença em um grande arquiteto do universo, que é definido um título dado ao deus da maçonaria. A maçonaria é dividida em 3 fases. A primeira delas é a maçonaria primitiva, que surgiu na Idade Média, na época de grandes castelos, catedrais e pontes, onde os pedreiros da época eram os únicos que obtinham os segredos de suas técnicas, que eram passadas apenas para os aprendizes mais confiáveis. A segunda é a maçonaria operativa, que foi a época da amplificação da ordem, pois além da profissão de pedreiro ser muito cobiçada pelo povo, ela era a única profissão que permitia a viagem de um feudo para outro, e assim surgiram outros grupos que guardavam segredos técnicos, como artesãos e ferreiros, e eles visavam a mesma liberdade que os pedreiros possuíam. A última fase é a maçonaria especulativa. Ela é a principal, pois ela alavanca a consagração da ordem em seu berço na Inglaterra. Nessa fase, utilizam-se os moldes da organização dos maçons operativos, juntamente com um pensamento iluminista, formando assim, em 24 de julho de 1917, a primeira grande loja. Para entrar na maçonaria é necessário ter alguns requisitos para fazer parte da ordem. O primeiro deles é ter uma religião, independente de qual ela seja, e o segundo é ter uma idade maior que 18 anos. Além disso, o terceiro é ter uma estabilidade financeira para que possa tanto ajudar a ordem quanto as ONGs que a maçonaria auxilia. Existem muitas pessoas famosas que fizeram parte da maçonaria. Beethoven, Benjamin Franklin, George Washington, Mozart, Napoleão, Voltaire, Simão Bolívar, Roosevelt, Shakespeare, Martin Luther King Jr. e até mesmo Silvio Berlusconi. Aqui no Brasil temos grandes personalidades maçônicas como Dom Pedro I, rapaz, agora se encaixou 1822, Marechal Deodoro e até mesmo Jânio Quadros. Há diversas especulações que a maçonaria está inteiramente ligada com a seita Illuminati e até mesmo com o satanismo, mas são apenas especulações, pois existem fatos como a crença em Deus que já eliminam de vez a ligação com o satanismo, e a única semelhança com os Illuminati é o olho de Shiva, que ambas referenciam como deuses em suas instituições.
Além disso, a maçonaria é apenas uma instituição fraternal e os Illuminati são uma organização financeira que visa dominar o mundo. Bom, existem muitos, mas muitos filmes que referenciam a maçonaria, como From Hell, Magnolia e até mesmo A Lenda do Tesouro Perdido. With me, Jimmy? The book says we may be through with the past, but the past ain't through with us. We met upon the level and we're parting on the split. I'm not fucking sleep, Brandy. I told you, you need heat. Bom, até um tempo atrás as mulheres não podiam fazer parte da instituição, mas conforme foi passando o tempo elas vieram para a maçonaria e existem até instituições que são formadas apenas de mulheres. Sou June Elizabeth Lennon, mulher maçom de Atlanta, Geórgia. A experiência de ter homens e mulheres operando juntos na mesma loja é valiosa porque você vê yin e yang, você vê o preto e o branco, você vê a opinião masculina oposta à feminina. Particularmente, acredito que há diferença entre os sexos. Nós pensamos de maneira diferente. Existem irmandades secretas maçônicas que, na verdade, banem homens. Susan Gonzalez é um membro da loja Universalis na cidade de Nova York, uma organização baseada nos ritos antigos que antecedem a maçonaria moderna. Sou Susan Gonzalez, mulher maçom, cidade de Nova York. Mulheres têm sido parte de antigos rituais místicos por milhares e milhares de anos. E a maçonaria meio que foi pegando emprestado aqueles símbolos ao longo dos tempos. As mulheres nunca foram excluídas completamente deste processo. Então não vejo como se tivesse sido uma cópia, e sim como uma evolução. Bom, os maçons são divididos entre aprendiz, companheiro e mestre, e você sabe reconhecer quem é cada um pelo avental que eles utilizam. Esse avental tem uma história que era utilizada nos pedreiros nas obras para proteger eles. Se bem que eu não sei o que um avental vai proteger alguém. Eu também. Bom, o avental de um aprendiz é com a base pra cima, e quando ele se torna companheiro, a base fica pra baixo. Já o do grão-mestre é aquele avental cheio de detalhes, enfeitezinhos, tudo brilhando e tudo mais. Ih, tá tocando Gago Tata Remix. Chega! Bom, os maçônicos também possuem cumprimentos e apenas quem faz parte da ordem sabe reconhecê-los, mas alguns a gente consegue descobrir. O aprendiz aperta a mão do mestre pressionando o polegar sobre a primeira junta dos dedos. O aperto de mão do artífice parece comum, mas ele pressiona o polegar sobre o espaço entre a primeira e a segunda juntas. No aperto de mão do mestre, ele toma a mão direita de seu colega entrelaçando o polegar com o dele. Esse aperto também é chamado de pata de leão. O que os maçons chamam de toque ou tocamento, um cumprimento que, de acordo com a posição dos dedos, representa uma hierarquia ou outra. Por exemplo, o toque para o grau de aprendiz, ou seja, o primeiro grau da maçonaria, implica pressionar com o polegar direito a primeira falange do dedo indicador do outro. Bom, existem alguns rituais um pouco obscuros que todo aprendiz de maçonaria tem que passar, tanto para sua iniciação quanto para sua aprovação. O candidato jura solenemente nunca revelar o que se passa nessa sala, sob pena de morte. Depois, fazendo o papel de Hiram, ele recebe 3 golpes simbólicos e finge morrer. It is an allegorical story of fidelity, of integrity, of keeping your word and your bond.
2 vezes os maçons tentam reanimá-lo, mas em vão. Na terceira, eles conseguem. E o candidato se ergue renascendo como maçom. Quem pretende ser iniciado deve passar a noite ali, apenas com uma vela, sal e água, e refletir sobre sua própria morte, sua finitude e sobre a infinitude do universo. Cada elemento presente na câmara ou gabinete de reflexão busca conscientizar o futuro iniciado da mudança que ele deverá realizar em sua vida, se deseja se tornar um maçom. A vela significa a luz interior que procura. Todos os elementos presentes possuem um significado alquímico, que simbolizam o autoconhecimento e o poder da transformação. O copo com água, o pão, o sal, o mercúrio e o enxofre. Além dos rituais que foram aplicados, o maçom tem que aprender o local que ele vive, que é conhecido como loja. Na face norte do edifício, os construtores erguiam um abrigo de madeira, que permanecia no local até o fim do trabalho. Eles o chamavam de loja. Toda a atividade do local centralizava-se neste lugar. Era onde eles se abrigavam da chuva, faziam as refeições, descansavam ou preparavam o trabalho para o dia seguinte. É obrigação do maçom estudar o que vocês estão vendo aqui, o universo e seus símbolos, e a interpretação da cultura, da política, da filosofia, das ciências exatas e da ciência e da tecnologia. Os maçons de cada século deixaram nas cidades seus sinais e símbolos, que apenas são interpretados por aqueles que podem reconhecê-los. Bom, na loja tem um monte de itens, desde cadeiras, mesas, tronos e mais um monte de coisas, onde cada item tem uma função específica. O mestre maçom Vic Lewis nos leva a uma típica sala da loja. Esta parte da sala é chamada o Oriente. A cadeira grande e alta, nós geralmente dizemos que é a cadeira de Salomão, e é onde senta o mestre da loja. Estes homens não são atores, são maçons verdadeiros. Esta reunião em particular é para dar as boas-vindas ao novo iniciado. Oficiais, ocupem seus lugares e estações e vistam-se. Veja que ele está em 3 degraus que sobem. Eu gostaria de dizer o que estes 3 degraus significam, mas vai ter que se tornar maçom para descobrir. No início de cada reunião, o mestre maçom pede a cada membro para descrever a sua função e propósito dentro da loja. Irmão segundo diácono, a primeira grande reunião dos maçons. Para verificar que a loja está ladrilhada apropriadamente. Dedique-se ao trabalho e informe ao assentador de peso que estou prestes a abrir esta loja. No 3º grau da maçonaria. Leve-o para fazer a análise e controle-o adequadamente. Bem na frente temos 2 pedras em ambos os lados. Nós as chamamos obra de cantaria. Uma é bruta e a outra é polida. A bruta é a maneira que um homem entra na maçonaria, e a polida representa o homem após se tornar mestre maçom. O tesoureiro é um de nossos oficiais sênior também na loja maçônica. É claro que é muito óbvia a sua função. Ele cuida do dinheiro e, se você tiver sorte, é uma pessoa que entende de contabilidade e essas coisas. Do outro lado, o respeitável mestre manda sentar o secretário, e ele organiza muito bem todos os negócios da loja. Na maioria das lojas, ele é o braço direito do respeitável mestre para fazer os serviços. Bom, os maçons também possuem referências em números. Aquelas 3 bolinhas, não sei se vocês viram no avental daquela mulher, são uma fórmula matemática chamada conclusão. Você pode entrar no Word e apertar 2234 e em seguida apertar Alt X que você faz a fórmula. Mas isso não vai mudar em nada a sua vida. Mas então, o símbolo é bem importante para o engenheiro e também na maçonaria. A fórmula representa o triângulo, a liberdade, igualdade, fraternidade, o próprio número 3 e mais um monte de coisas que estão espelhadas na loja. Além disso, o número 3 é muito utilizado na maçonaria. O número 3 é o número maçom, presente em todo o seu simbolismo. Os irmãos dão 3 voltas em torno do caixão e com o machado um deles bate 3 vezes. Esses 3 golpes misteriosos, de intensidade variável, simbolizam as 3 fases na vida de um homem: o nascimento, a idade adulta e o último suspiro.
São rituais que têm perdurado durante séculos e que são praticados no mundo inteiro. Bom, uma coisa que me intriga muito é o estilo de estudo que eles utilizam, que é a Cabala, que resumidamente mesmo é meio que um estudo para poucos, é um estudo esotérico. Caramba, é com S, cacete! Ô, cara burro! Bom, esse estilo de estudo não é público como as coisas que a gente estuda na escola, faculdade, cursos ou o que for. Ele é meio que oculto. E aí é que começam as especulações em cima de Illuminati, satanismo, tentando encaixar o que eles fazem lá dentro. Marcos, vamos falar de um ponto que a gente escuta bastante também. Maçonaria e o bode. Que história é essa que a maçonaria se adora bode, eles têm bode, toma sangue de bode? De onde vem essa história toda? Bom, vamos aqui fazer uma alusão à figura do bode em si. Mas antes vamos falar de uma coisa, de um fato. Até alguns anos atrás, a figura do mago era a estrela. De 5 pontas, a ponta virada para cima e depois a base para baixo. Já a figura do feiticeiro era o contrário. Era a ponta virada para baixo e as 2 pernas para cima. Se vocês virem essa alusão, vão ver que essa figura da estrela de cabeça para baixo parece um bode realmente. Parece a figura de um bode. Com chifre, né? Parece exatamente, um chifre. Que era a figura já não do mago, né? Mas sim do bruxo. E aí começou a se aventar. Mas isso aí começou, essa história, vinda de muito tempo, porque muitos conhecem o fato de que os judeus faziam sua confissão a bode. Está na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que os judeus se confessavam ao bode, porque ele mantinha o sigilo. Daí vem. E a figura do bode com a maçonaria foi feita de forma pejorativa, exatamente porque se fazia alusão ou a vinculação do bode com o aspecto demoníaco. Daí começar essa coisa. Essa forma pejorativa foi, mas não era esse o sentido. O sentido que nós vemos era mais no sentido da confiabilidade e do sigilo que se mantém ao se revelar uma coisa de uma pessoa para outra. Esse é o sentido mais, vamos dizer assim, mais correto. Ele correto, assim, e não a interpretação dada como sendo o bode vinculado a alguma coisa, ao bruxo ou ao aspecto demoníaco. Bom, nesse estilo de estudo existem os graus maçônicos, e os 3 primeiros a gente já conhece, que são o aprendiz, o companheiro e o grão-mestre. E a partir da primeira iniciação, começa um caminho que pode chegar até 33 graus. Cada grau possui o que os maçons chamam de mito fundacional, que lhe dá sentido. Cada cerimônia é um ritual de passagem com ensinamentos distintos. 33. Segundo Dan Brown, esse é um número místico, a idade de Cristo ao ser crucificado e o número de vértebras da nossa coluna vertebral. Do ponto de vista administrativo, a grande loja dirige os graus de 1 a 3, denominados simbolismos, são os graus simbólicos. E nós do Supremo Conselho dirigimos os graus 4 ao 33, que são os chamados filosóficos ou escocistas. Bom, pelo jeito parece que você vive a maçonaria, porque depois do 3º grau vem mestre secreto, mestre perfeito, grão-mestre secreto da Santander, sei lá o que tá escrito aí. Cara, pra que um nome desse tamanho? Pra quê? E após tudo isso, você chega até o 33º grau, que leva, ó... Uma perda de tempo. Bom, a maçonaria também está presente na merda da política. Essa coisa chata. Eu quero prestar uma homenagem à família maçônica, que como protagonista ativa da história brasileira, tem contribuído muito para o nosso desenvolvimento e com a implantação em nossa cultura dos preceitos básicos da instituição, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. O papel histórico da maçonaria no Brasil e no mundo é bem conhecido. Entre nós, ela foi muito ativa nos eventos da abolição, da escravatura, da independência nacional e da proclamação da República. E nos primórdios do 3º milênio, a sociedade brasileira precisa absorver os ensinamentos acumulados pela ordem maçônica para que ela possa evoluir melhor na direção de um mundo mais justo, de um mundo melhor para todos. A grande loja maçônica do estado de São Paulo teve no dia 10 de abril a visita do ilustre senador e candidato à presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves, que foi recebido pelos sereníssimos grãos-mestres das potências maçônicas
GOSP, GOP e GLESP. Portando faixas e cartazes, os maçons organizaram neste último sábado uma marcha para protestar contra a atual situação política, econômica e social enfrentada pelo Brasil. Os maçons defenderam a liberdade de expressão, pediram respeito às leis e ao poder judiciário, protestaram contra a corrupção e as altas cobranças de impostos, solicitaram direitos iguais para todos os brasileiros, entre outras reivindicações. Mas chega de política, chega. Vamos para a melhor parte, que é a conspiração! As formas e símbolos integrados à cidade são do tempo de Washington, mas continuaram a se desenvolver ao longo dos séculos. The top of the compass is the Capitol. One axis of the compass goes to the White House. The other one is from the Capitol to the Jefferson Memorial. And then the square is from the Lincoln Memorial to the White House, Lincoln to Jefferson. A simbologia da maçonaria permanece como o maior dos enigmas. Observe uma nota de $1 e o design sinistro no seu lado avesso. Apesar do olho que tudo vê e da pirâmide de 13 degraus terem sido propostos por não-maçons, persiste a ideia de que o grande selo dos Estados Unidos é um sinal escondido do poder maçônico. E ainda há este pequeno truque. M, A, S, O, N. Mais provas da manipulação maçônica? Mais um vídeo zerado. E se você gostou do novo formato, deixa aquele like pra ajudar na divulgação. E se você é novo no canal, tá esperando o quê? Fupá! Deixa o seu inscrever aí, entra no canal, conheça o Curioso e tudo mais que tem nele, beleza? Curta a nossa fanpage, facebook.com/canal Curioso, ou segue lá no Google+, que é Canal Curioso BR, beleza? Você pode me seguir nas redes sociais, colocando Jonathan Conce, no Facebook, no Instagram, lá, tudo mais que você já conhece, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!